Hello, students. Good evening. My name is Daniela Oliveira. Nice to meet you. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de English Global Word, o inglês mundial. Tá? Então, o inglês que está presente em todos os lugares. Então, nós vamos agora analisar alguns conceitos, a importância, que é a continuação do que a gente já tem feito nas aulas anteriores. Então, anotem aí as informações importantes, porque depois vai ter exercícios para vocês realizarem também. Vamos lá, então. Então, eu coloquei aqui um infográfico que a gente chama, né, de mapa de palavras. E esse mapa de palavras, ele traz para nós aí algumas palavras relacionadas à língua inglesa. Então, se vocês observarem, tem algumas palavras maiores em destaque, que aí vai falando da importância da língua inglesa. Ok? Então, English, que é a palavra mais destacada, e learn, que é aprendizado. E aí você vai vendo as outras palavrinhas, que é um process, learn, que é um processo de aprendizado, language, que é língua, fluency, que é a fluência, né? E aí vocês têm aí outras tantas palavras aí que são relacionadas a língua inglesa. Então eu vou dar um tempinho para vocês agora, um minutinho, para que vocês anotem para mim aí no caderno de vocês. Não esqueçam de marcar a data de hoje, tá, pessoal? Anotem a data de hoje, o nome de vocês, o tema da nossa aula, tá? E na sequência, vocês anotem para mim aí as 10 palavras que você acha mais importante relacionado à língua inglesa. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou computar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Um minutinho. E aí, pessoal, deu tempo para anotar? Que bom! Então, deixem as palavrinhas em inglês. Se caso tiver alguma palavra que vocês anotaram e que vocês não saibam as traduções, é importante que vocês procurem essas traduções e deixem do lado das palavras em inglês, tá bom? Então, traduz aí este vocabulário, tá bom? Vamos dar sequência, então. Lembrando que são palavras positivas, né, gente? Tem algum, como foi feito com uma pesquisa, muitas pessoas acabam colocando coisas negativas também. Mas aí é para vocês focarem na importância mesmo da língua inglesa no mundo hoje. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que ela representa um pouquinho a Inglaterra, tá ok? Tem aí o Big Ben, tem a London Eye, tem as cabins, tem as cabines de telefone. Então, são marcos representativos aí da língua inglesa lá na Inglaterra. Então, a gente olha, a gente vê, a gente até consegue identificar. Bom, essas informações elas foram retiradas de alguns materiais que estarão para vocês lá no Google Formulário. Então, todo o material estará disponível para vocês lá. E eu vou fazer aqui em formato de resumo, para que vocês possam entender. Mas nada os impede de entrarem lá no Google Formulário quando eu liberar esta atividade, para que vocês leiam o texto na íntegra. Alright? Então, aqui nós vamos falar da importância da língua inglesa. O inglês. Aonde que nós encontramos o inglês? Tá vendo como é tudo complemento da aula que a gente já trabalhou? Então, aqui, aonde que a gente pode estar encontrando o inglês? O inglês em um mundo globalizado.
Então a gente pode estar encontrando em shoppings. Quando a gente fala em shopping, são em lojas, lojas no comércio, nome das lojas, os produtos que são vendidos, né, os products que vêm escritos em inglês, que não tem alterações. Muitos dos produtos que a gente pode comprar, eles não têm uma etiqueta em português. Né? Então, é muito importante que a gente entenda pelo menos o que é aquilo que a gente está comprando. E em questão de roupas também, muitas pessoas às vezes acabam comprando camisetas estampadas com dizeres em inglês e às vezes não sabe o que representa aquilo. Então é importante que você entenda, porque nem sempre aquela pessoa que traduziu aquela frase para vender mais aqui no país, ela escreveu corretamente. Né? Então a gente já tem diversos relatos aí de pessoas que tentam comprar roupas que acham que é de grife, que é de marca, mas que vem escrito é besterol mesmo nas roupas, né? E aí, quando a pessoa consegue identificar aquilo que está escrito, ela fica frustrada. Mas acontece muito. Então, a importância da língua inglesa é para isso, é para a gente saber aquilo que a gente está comprando, é para a gente saber aquilo que a gente tem contato mesmo. Aonde mais? Em músicas, músicas, nossa, a música ela tá presente na nossa vida em diversos momentos. Você liga o rádio, você passa por um lugar que tá tocando uma música e aquela música de repente é em inglês e aquela música te chama a atenção, você começa a se mexer, você até tenta cantar, você canta errado e aí quando você pega a letra daquela música, nossa, não tem nada a ver. Então é muito importante que você realmente saiba aquilo que você está cantando, não só mexendo os lábios, né? Mas que você consiga cantar com coerência e com significação, que é o mais importante. O inglês também está presente na televisão, né? Television, e muitos seriados, e muitos filmes, e até mesmo em propagandas que chegam para nós. A Nespresso, que não vem traduzida, o Old Spice, que é o desodorante masculino, e tem até também agora uma propaganda de apostas, que quem tá fazendo as propagandas também tá sendo tudo feita em inglês, não tem tradução, tá, pessoal? E eles acrescentam na nossa programação e às vezes se torna até legal, muito legal mesmo. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. George? Jean? Yeah. How far would you go for an espresso? What else? What else? What else? What else? What else? There is a flame inside all of us. A warmth that makes us feel alive. Adrenaline, attitude, power. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback.
ou Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around the block. Na internet, então não tem como fugir, a internet é a rede mundial de computadores, então ela está interligada aí com a língua inglesa. A comunicação, communication, tá faltando um M ali, communication. A comunicação, eu acho que daqui desses itens é o mais importante, porque você pode se comunicar com pessoas do mundo todo em tempo real. Então, é muito importante que você aprenda o inglês para poder se comunicar com diversas pessoas. E principalmente para os business, que são os negócios. Muitos têm ouvido bastante falar em business, né? WhatsApp business. Mas é para os negócios, para você fazer comércio, para você vender, para você comprar, para você exportar. Então, é muito interessante que você aprenda inglês para todos esses fins e para outros também que for conveniente. Então, shoppings, products, songs, television, internet, communication e business. Ok? Aonde mais que o inglês ele se torna para a gente obrigatório? Job marketing, no mercado de trabalho. Então, se você tiver o inglês o básico, intermediário, avançado, você terá um destaque aí no seu currículo e terá um diferencial mesmo na empresa que você trabalha. Então, em que setores do mercado de trabalho está sendo obrigatório o inglês como língua, como segunda língua, muitas das vezes até fluente? Health areas, na área da saúde, logistic, que é logística, computer, que é informática, não tem, né? Informática, você praticamente tem que dominar o inglês, principalmente para programação. Transport, quando a gente fala em transport, são os transportes em geral, aeroporto, barco, são transportes que você precisa se comunicar em inglês. E quando eu falo barco, é cruzeiro mesmo, aqueles barcos enormes, né? Que você precisa viajar para curtir, para trabalhar, e você precisa se comunicar em inglês. Tourism. E o turismo. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi até engraçado, né? As pessoas correram, se prepararam para aprender o inglês, porque elas sabiam que ia ter aquele contato com as pessoas. E isso acontece em qualquer lugar, né? Em jogos, nas Olimpíadas e no futebol, que eu acho até engraçado. Às vezes tá tendo futebol Brasil contra Alemanha, mas o juiz é americano. Em que idioma que eles vão ter que conversar? English. E mesmo, vamos supor, Brasil e Japão, e o técnico é holandês. Gente, vai ter que se comunicar de alguma forma. Qual que é o idioma? English. Não só na mímica, né? A gente pensa que é mímica, mas não. Eles se comunicam em inglês. E para as crianças, gente, é interessante aprender inglês também? Sim. Por que que é interessante? Porque elas se desenvolvem melhor nos estudos, na escola, né? E ela aprende a superar desafios. É interessante também quando uma criança, a gente sabe que a maior parte das crianças não tem essa possibilidade de estudar em uma escola bilíngue, mas quando aquela criança que tem aquele contato com a escola bilíngue, quando a gente fala em escola bilíngue, gente, não é só ter aula de inglês, é todas as suas aulas em inglês, né? A aula de matemática acontece em inglês, a sua aula de história, de ciências, artes, todas elas acontecem em inglês. A única aula que não acontece em inglês é a de português. Essa é uma escola bilíngue. E a criança, ela é levada para esse universo. Então, ela tem aquele contato com o inglês o tempo todo. Ela conversa, ela brinca, ela discute, ela se alimenta em inglês. Então, ela vai se desenvolver muito melhor e vai ser fluente com facilidade. A importância de aprender inglês. Então, em que momentos que a gente vai estar utilizando esse inglês na nossa vida aqui no Brasil? Então, a gente consegue ter notas mais altas no Enem, porque a gente consegue se destacar nas provas.
Facilidade nas leituras acadêmicas, então vamos supor, você está realizando uma universidade e a maioria dos textos acadêmicos são em inglês, isso é real. E aí você consegue ter aquele contato com a língua inglesa, você consegue se destacar na faculdade, na universidade, no pós-doutorado, consegue produzir textos, entender com significados, então é muito bom. Aprovação em programas no exterior, então você pode se candidatar para bolsas de estudos. E vocês também têm condições de se candidatar a bolsas de estudos. Se realiza uma prova, testes do idioma, e aí você pode até estudar, fazer intercâmbio, trocas de universidade com colegas de outros países. Então é muito legal. Acontece aí diversos tipos de intercâmbio, que é o intercâmbio de troca. Então você vai estudar de repente lá na Inglaterra e o rapaz lá da Inglaterra vem estudar na sua universidade aqui no Brasil. Então, para que isso aconteça, a sua faculdade, ela tem que ter o programa de intercâmbio no exterior, que senão não vai resolver, né? Você pode fazer intercâmbio com trabalho, então você pode fazer o trabalho de au pair, ser babá, trabalhar em outras áreas, e você ganha o seu salário para se manter lá e vai estudando inglês. Então, é maravilhoso o intercâmbio. Upgrade no currículo, então você consegue se destacar aí no seu currículo, tendo um grande diferencial que é o inglês. Não adianta, gente, você falar que você tem inglês e não tem, porque eles vão fazer o teste, né? E aí a gente acaba passando vergonha. Então, fale aquilo que realmente é a verdade. Network com profissionais do mundo todo, então você vai ter aí uma rede de trabalho aí gigantesca, com pessoas de todo mundo conversando inglês, né? Independência dos serviços de tradução, então você não vai precisar ficar procurando o Google Tradutor, dicionários, onde você estiver, você vai conseguir entender por si só, então isso já é uma grande vantagem. Imersão em novas culturas, então você vai aprender culturas de lugares diferentes. Então, é fantástico. E comunicação entre as pessoas do mundo todo. Então, você vai poder ter amizade com pessoas que, de repente, são de outros países e que têm as mesmas afinidades que você, para ter uma boa proficiência no inglês. Então, o que é necessário para você ter uma fluência em língua inglesa ou em qualquer outro idioma? Gente, não é fácil. Inglês você não vai aprender em 3 meses, 6 meses. Não vai. Quem teve contato com um bebezinho, às vezes é um irmão, um primo, até mesmo um filho, e você tem contato com aquela criança, você começa a observar que a criança ela já nasce e fica atenta a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, ela fica ouvindo, passa um ano, ela tá ouvindo, um ano e mais um pouquinho, ela já começa a tentar reproduzir aquilo que a gente tá falando. Com 2 anos, ela já começa a falar. 3 anos, ela já tá pegando a fluência. Com 4 anos, ela já tá fluente. Então, gente, não vai aprender inglês em 6 meses. Não vai. Você vai demorar, é um processo contínuo, é um processo de dedicação integral. Você tem que estudar muito. A gente estuda aqui no Brasil e a gente sabe que são cursos demorados, cursos longos, que de repente, se você puder fazer uma imersão em um outro país, é gratificante. Estudar em uma escola de idiomas ajuda. Ajuda muito, porque você passa a ter contato com o inglês. É um contato constante, mas nem sempre é o suficiente, tá, gente? Nem sempre é o suficiente. Baixar aplicativos, ficar ouvindo áudios, filmes, séries, desenhos, músicas o tempo todo é muito importante. Sites de ensino remoto. Quando a gente fala sites de ensino remoto, é aquele que você pode praticar com outras pessoas também. O idioma é muito legal. O intercâmbio. Eu acho que de todos esses, o intercâmbio seria o ideal. Mas nem todos temos as condições necessárias para o intercâmbio. E conversar com pessoas que dominam o idioma. Gente, não adianta você ficar treinando inglês com pessoas que não dominam o idioma. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos principais para vocês. E agora eu vou deixar essas questões para vocês responderem, pensando em tudo isso que a gente acabou de conversar. Onde o inglês está presente em nossas vidas?
Em que áreas profissionais o inglês é obrigatório? Qual é a importância do inglês no mundo hoje? O que é necessário para ter fluência em algum idioma? E eu aguardo a devolutiva de todos vocês.